Amigas, amigos, olá! Esse vídeo de hoje, ele dialoga com o vídeo anterior sobre golpe de Estado, na medida em que nós vamos trabalhar agora a questão da segurança da urna eletrônica, a evolução da votação aqui no Brasil e a segurança da urna eletrônica. Tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, os presidentes que estavam em exercício, Donald Trump lá nos Estados Unidos e no caso ainda agora Jair Bolsonaro aqui no Brasil, levantam, no caso Donald Trump levantou, Jair Bolsonaro levanta até hoje questionamentos sobre a urna eletrônica, sobre a votação aqui no Brasil, apontando para a ideia de fraudes, até agora sem levantar nenhum apontamento, com prova, sendo que lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil nós temos um processo eleitoral bastante rigoroso, fiscalizado e sem denúncias consistentes, especialmente aqui no Brasil com a urna eletrônica, sem denúncias consistentes de algum tipo de fraude. Na verdade, nós temos a utilização da urna eletrônica em 100% da votação desde o ano 2000, estamos entrando na terceira década de uso da urna eletrônica sem qualquer problema de qualquer gravidade acerca dessa modalidade de votação. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro, enquanto deputado, foi eleito recorrentemente através desse dispositivo de urnas eletrônicas. Portanto, trata-se de um argumento para um eventual rompimento dos trâmites institucionais democráticos republicanos em um eventual golpe de Estado. Por isso, então, o vídeo de hoje dialoga com o vídeo anterior sobre golpe de Estado. Vamos tratar hoje a questão das eleições, evolução do procedimento de voto, informatização das eleições. Avançando, então, primeiro, o processo eleitoral. O processo eleitoral é inerente à democracia, a ideia de democracia representativa e ao recurso com o qual nós temos a possibilidade de escolha dos nossos representantes político-institucionais, representantes, prefeitos, vereadores, governador, deputados estaduais, presidente, senadores e deputados federais. Procedimento com o qual, então, as pessoas escolhem seus representantes. Mas não se trata apenas da escolha. Inclusive, nós vimos no vídeo anterior, nós sabemos que democracia não é o direito da maioria, então há sempre procedimentos que precisam regular o processo. Esses procedimentos se caracterizam pela lei eleitoral. E lembrando de Hans Kelsen, se há uma legislação eleitoral, ela está amarrada a uma legislação superior, em última instância, a Constituição, que se presta não apenas à ideia de regulação do processo, as normas que regulam o processo, mas estas normas estão constituídas à luz de um ideal de democracia, ideal de dignidade da pessoa, ideal de direitos humanos. Entretanto, há um problema prático que se estabelece. Se são eleições, se essas eleições são competitivas, nós encontramos, portanto, partidos políticos competitivos que, à luz da ideia de falibilidade humana e maldade humana, podem atuar com vistas à perversão ou, pelo menos, a um erro inerente ao processo. Daí a necessidade de haver um controle, uma garantia destes processos com vistas à sua efetivação. E esses procedimentos, esse controle, não podem afrontar o ideal de democratização, de dignidade da pessoa, de direitos humanos inerente à Constituição. Vamos tentar averiguar como isso se estabeleceu ao longo do tempo aqui no Brasil com a nossa clássica linha do tempo. E a partir de 1822, as primeiras eleições registradas na América Portuguesa datam do século XVI, mas eu acredito que seja mais interessante para a gente partir da formação do Brasil como Estado reconhecido internacionalmente e, portanto, na década de 1820. A primeira Constituição brasileira já previa, então, a ideia de eleições, mas as eleições estariam dadas com eleitores que eram homens, livres, os escravos, portanto, estavam excluídos, com 25 anos ou mais e 100 mil réis de renda anual. Nós temos, portanto, uma extrema restritividade, com a ideia de exclusão da população feminina, com a ideia
de voto para os homens livres, com a ideia de restritividade de renda, né? Então poucas pessoas de fato conseguiam votar. À luz da Constituição de hoje, isto não é um processo de efetiva democratização. Será que realmente havia restritividade da quantidade de eleitores? Talvez só agora haverá. Em 1880, no finalzinho do Império, é aprovada a Lei Saraiva. Essa Lei Saraiva vai estabelecer, entre outras coisas, a mudança dos valores mínimos necessários para os votantes, R$ 200.000, e uma exigência de assinatura no documento de voto. A assinatura é interessante no sentido de aumentar a segurança. Então você tem um procedimento com o qual agora a gente tem um eleitor que é registrado, tá certo? Agora vejam, nós temos em um Brasil do século XIX uma quantidade fantasticamente grande de pessoas que não têm acesso à escolarização, à alfabetização, mesmo entre as gentes com renda relativamente mais alta. Se nós juntarmos a restritividade de renda ampliada para R$ 200.000 e a restritividade de assinatura no documento, o resultado é este. Há uma queda de 13 para 0,8% do eleitorado do Brasil, né, que de fato tem capacidade de voto. A quantidade de pessoas, né, com capacidade de voto cai de 13 para 0,8%. Chegamos então à República. Na Constituição de 1891 nós temos o artigo 70 que regula quem são os eleitores. Acaba o voto censitário. Entretanto, não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados que sejam mendigos, que sejam analfabetos, que sejam praças ou que sejam de ordens religiosas, na qual a pessoa renuncia à liberdade individual. Então acaba o voto censitário, mas ainda a restritividade a uma série de outros tipos sociais e principalmente restritividade ao voto feminino. Nesse contexto da Constituição de 1891 é que nós temos as primeiras eleições presidenciais da República em 1884. Nós tínhamos Prudente de Moraes candidato, que foi eleito. Mas ele não era o único candidato, havia 203 candidatos, sendo que 116 destes candidatos tiveram apenas um voto. Quando a gente pensa agora nessas críticas à ideia de polarização na sociedade brasileira, vamos nos lembrar, entre outros, disto. Então, uma eleição para a presidência, será que demanda realmente 203 candidatos à presidência? São 203 projetos de governo, sociedade que são efetivamente distintos? Parece que não, parece que não. Isso só tumultua o processo eleitoral, precisando existir filtros que restringam a quantidade de pessoas, de partidos que de fato tenham intenção e meios de se candidatar a um cargo como presidência da República. Os Estados Unidos têm os seus dispositivos. Na prática, eles têm 2 partidos políticos, né, que são partidos políticos de alcance nacional e que na prática podem participar das eleições presidenciais. Aqui no Brasil, nós temos, vamos dizer assim, naturalmente, essa ideia de filtros. Afinal de contas, as eleições dos anos 1990, 2000, início dos anos 2010, era polarizada entre PT e PSDB. E agora as eleições são polarizadas entre PT e PSL, o antigo partido do candidato presidente Jair Bolsonaro, e agora o PL, o novo partido do presidente Bolsonaro. Então as eleições são historicamente polarizadas no Brasil, e isto não é ruim, muito pelo contrário, é em grande parte um desenrolar natural do processo eleitoral. Essas eleições foram marcadas pelas fraudes diversas. Que fraudes? Manipulação de atas de contagem de votos, compra de votos e coação sobre os eleitores, coação que era facilitada porque o voto não era secreto. Então eu tenho dispositivos para coagir outrem a votar em tal ou qual candidato. Eu tenho certeza que a pessoa votará em tal ou qual candidato porque ela declara o seu voto. E isso aumenta a vulnerabilidade do votante e não contribui para a democratização do processo. Em 1932, se estabelece o Código Eleitoral. Hoje nós temos um Código Eleitoral. O
Código Eleitoral de hoje é o de 1932, transformado ao longo do tempo. Esse Código Eleitoral vai criar a Justiça Eleitoral que nós temos até hoje e, portanto, um ramo do setor judiciário que é dedicado especificamente às eleições, ao processo eleitoral. É criado agora o voto secreto. Então agora isso garante sigilo, né, e inviolabilidade para o eleitor. E é estabelecido o sufrágio universal. Então agora sim as mulheres podem votar. Com isso nós temos uma tendência de segurança, confiabilidade e democratização. Lembra do primeiro slide? Eleição é um procedimento regulado pela lei. E agora nós já sabemos, a lei eleitoral ligada à justiça eleitoral. Mas não é só uma lei, não é só um procedimento. Nós precisamos pensar nos dispositivos com os quais é possível ampliar o processo de segurança, confiança e democratização à luz da Constituição, onde essa legislação está, em última instância, amarrada, ligada. A ideia de voto secreto contribui para isto e também, obviamente, a ideia de sufrágio universal. Chegamos à Constituição de 1888, com eleições diretas para todos os cargos, lembrando que em 1964 e 68 nós passamos a ter eleições indiretas para diferentes cargos, né? Nós passamos a ter interventores em diferentes cargos que antes eram eleitos. Isso veio lentamente diminuindo durante a ditadura militar, mas sobrou até a última eleição presidencial da ditadura militar, que elegeu Tancredo Neves, eleição indireta no colégio eleitoral formado pelos congressistas, deputados e senadores. A Constituição de 1988 acaba com isto e, portanto, nós passamos a ter eleições diretas para todos os cargos eletivos de prefeito, vereador, governador, deputado estadual, presidente, senador e deputado federal. Mais voto obrigatório entre 18 e 69 anos. Gente, isso é uma polêmica, mas particularmente, em uma fala rápida, eu diria a vocês, é bem-vinda, especialmente à sociedade brasileira. Então, isto cria uma vinculação necessária do ponto de vista legal entre a pessoa cidadã e o voto, aumentando, portanto, o comprometimento social em relação ao processo eleitoral. O contrário disto seria uma tendência de esvaziamento e deslegitimação do processo eleitoral. Mais do que isto, enquanto menos gente votando, é mais fácil se efetivar desvios, corrupção ao processo eleitoral. Então, através disto, através do voto obrigatório, se garante maior segurança e nós temos um comprometimento maior da sociedade em relação ao processo, que vai criar as instâncias decisórias de funcionamento de toda a sociedade. Ainda mais, se o voto é obrigatório entre 18 e 69 anos, é facultativo para os maiores de 70 anos de idade e os analfabetos, com o governo reconhecendo, o legislador, na verdade, reconhecendo as dificuldades desses votantes. É fácil para uma pessoa de 75, 80, 90 anos de idade se deslocar fisicamente até um local para fazer votação? Não, não é. Assim como, potencialmente, para um analfabeto. Ele pode ter dificuldades de renda, ele pode ter dificuldades em termos espaciais territoriais, ele pode morar numa área que seja mais ou menos erma, distante, tendo dificuldade para acessar o processo eleitoral. Agora vamos pensar no desdobramento disto. Há uma série de outros documentos e benefícios sociais prestados pelo poder público que são vinculados à plena documentação por parte do cidadão. Portanto, colocando de outra forma, é exigido do cidadão, para ter benefícios sociais diversos, que ele tenha, entre outros, a quitação com a justiça eleitoral. Então, de repente, se a exigência de obrigatoriedade de voto para um idoso, para um analfabeto, então este idoso pode ficar tolhido de benefícios sociais, por ele não estar quitado com a justiça eleitoral. Da mesma forma para um analfabeto, vamos imaginar ele perdendo benefício de assistência social porque ele não está em dia com a justiça eleitoral. Então, para essas pessoas é reconhecido então a facultatividade do voto. Isso então gera, novamente, ganhos de democratização. Nós temos então uma evolução para
as eleições mais democratizadas e com tendência de maior segurança com a Constituição de 1888, com tendência a maior segurança. Vejamos isto: condições técnicas, confiabilidade e segurança do voto. Aqui eu coloquei para vocês uma cédula convencional, cédula de papel, dos anos 1990, se eu não me engano. Se eu não me engano é dos anos 1990. Então, vejam, vamos imaginar uma pessoa simples, semi-analfabeta até a Constituição de 1988, semi-analfabeta ou analfabeta na Constituição de 1988, encarando esta cédula para votação. É uma dificuldade enorme fazer a leitura do que está aqui. E pior, há que se preencher o nome do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador. Para uma pessoa semi-analfabeta, para uma pessoa analfabeta, é muito problemático. Ainda mais, o tempo que a pessoa usa para fazer esse preenchimento é significativo, fazendo com que a eleição fosse um dia penoso para a maior parte das pessoas, com filas intermináveis nas áreas de votação, nas sessões de votação, uma demora muito significativa para votar. Dando um pulinho no tempo, com as urnas eletrônicas, veja o que aconteceu. Nós passamos a ter em 1996 13,5% de pessoas votando branco ou nulo. Por que votou em branco ou nulo? Por muitos motivos, né? Então não queria votar em ninguém, anulou o seu voto, deixou o voto em branco. Ou talvez não tenha tido capacidade de leitura da cédula, não teve capacidade de preenchimento, preencheu de maneira errada a cédula e teve o seu voto, então, inconscientemente anulado. Olha a queda para 2002. Em 2002, nós tivemos as primeiras eleições presidenciais em eleição totalmente informatizada. Caiu para quase 6%, 6,09%. Então, através das urnas eletrônicas, nós já temos esse primeiro ganho de um acesso simples, fácil do eleitor, né? Por menor que sejam os seus conhecimentos em termos de educação formal, a capacidade de efetivar o seu voto, a sua escolha eleitoral. Se nós temos aqui a cédula, vejam o procedimento de apuração. Então, nós temos etapas. Aqui eu coloquei para vocês uma foto da chegada da urna e que passa por uma primeira checagem na área de apuração, checagem da integridade da urna, checagem inicial da integridade dos votos, que precisam ser averiguados voto a voto. Então, afinal de contas, há uma cédula de votação, que é registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Todas as cédulas da urna são cédulas adequadas, são cédulas que são registradas do TSE, mas como a gente tem o preenchimento do nome do vereador, deputado estadual, federal, senador, será que a caligrafia não é a mesma, evidenciando fraude nas cédulas? Então isso precisa ser averiguado cédula por cédula. Depois nós vamos para a contagem dos votos. E aqui estão os técnicos do tribunal fazendo a contagem dos votos e aqui, do outro lado do vidro, os fiscais dos partidos fazendo a averiguação de que a contagem está adequada em uma bagunça, em uma bagunça dos infernos. Então a gente já pode, inclusive, pensar na ideia de voto com impressão de voto mediante isto. Então, vejam, será que é um procedimento mais confiável? Ou será que este procedimento pode gerar erros ou padrões desviantes propositais, corrupção do processo? Agora, como nós poderíamos ter um recurso de prova do processo eleitoral que é menos confiável do que o recurso original? Então, parece ser um contrassenso. O recurso original atual, que é o voto eletrônico, é um voto de maior confiabilidade do que o voto em apuração de papel, que é um procedimento extremamente complexo, que envolve a ação humana em diferentes momentos, que envolve tensões ligadas a essas pessoas e, consequentemente, pode gerar falhas inconscientes ou propositais que fazem com que o processo eleitoral seja pervertido. Irregularidades históricas, falando então em perversão do processo, irregularidades históricas nas votações e apuração dos votos. Primeiro, o voto formiguinha. O que era o voto formiguinha da cédula em papel?
Olha que legal, o rapaz vai lá votar, tá? Mas ele não votou. Sabe o que ele fez? Ele depositou na urna eletrônica um papelzinho qualquer que ele trouxe no bolso com ele. Dobrou e colocou. Na urna eletrônica não, desculpa, na urna convencional. Ele dobrou e colocou na urna convencional um papelzinho qualquer. E levou a cédula embora com ele. Sabe por que ele levou a cédula embora? Porque ele preenche a cédula lá fora da sessão eleitoral e entrega para o próximo eleitor. O eleitor está em quadrilha com ele, ou o eleitor está coagido por ele. E agora o eleitor vai depositar o voto já preenchido e vai retirar novamente uma próxima cédula e efetivar o processo. Esse era o chamado voto formiguinha. Agora vejam, o voto formiguinha altera a eleição presidencial, altera a eleição para senador, presidencial, muito dificilmente, mesmo para senador, muito dificilmente. Mas através de voto formiguinha, você pode eleger um vereador, você pode eleger um prefeito em uma cidade. Então trata-se de um padrão desviante da eleição, da ideia de eleição. Como evitar isto? Me respondam, com a urna eletrônica é possível fazer o voto formiguinha? Não, não é possível fazer voto formiguinha. Além do voto formiguinha, que tal a urna emprenhada e o voto de estoque? A Justiça Eleitoral tem cédulas de segurança. Então, estão sendo levadas as cédulas para o local de votação e o caminhão pega fogo, tá? Então, tem cédulas de segurança. Um funcionário, uma pessoa, né, coagida ou corrupta, ela pode pegar essas cédulas de segurança e preencher essas cédulas de segurança. Né? Então, preencher com um determinado candidato e colocar na urna antes de a urna ser levada para a sessão eleitoral, porque a urna tinha apenas um cadeado de segurança, um cadeado simples e um lacre, mas isso pode ser fraudado mediante coação, né, mediante procedimentos diversos, pode ser fraudado, tá certo? Então a urna chega já cheia de votos, a urna chega emprenhada, não é? Cheia de votos de estoque que foram preenchidos. Novamente, é possível executar esse procedimento através da urna eletrônica? Não. Então, ela está garantindo aumento de segurança para as eleições, para a votação. Vejam, votos com a mesma caligrafia que eu tinha sugerido anteriormente para vocês. E segundo reportagem do Jornal do Brasil, foram 200 votos identificados em uma mesma urna. Né? Então, provavelmente, voto em estoque ou a contagem dos votos preencheu os votos em branco. Então, também essa possibilidade. Né? E cuidado com isto. Deixa eu aproveitar a ideia do que acontecia nas cédulas de papel, o preenchimento das cédulas em branco, né, na hora da contagem dos votos, obviamente de maneira ilícita e irregular, e com uma lenda que circula ainda hoje. A lenda de que votos brancos e nulos vão para o primeiro colocado. Não existe isso, gente. Isto é mentira. A mentirinha está enraizada potencialmente, historicamente. Porque vejam, eu não votei nulo. Eu poderia chegar e votar em 3, 4 candidatos para anular, né, eleição majoritária para presidente. Então, eu posso votar em um candidato. Eu votei em 3, 4 candidatos na cédula de papel de propósito para anular o meu voto, tá certo? Ou simplesmente eu não quero votar, eu vou lá e deposito a cédula em branco. E daí aparecia a contagem do voto ilícita e preenchia essa minha cédula para determinado candidato. Daí a ideia de que a cédula em branco vai para o vencedor, porque alguém preenche ela de maneira ilegal, tá certo? Quando na verdade, com a votação eletrônica, não apenas isso não acontece, como historicamente são contabilizados apenas os chamados votos úteis. Né? Então nós temos votos válidos. Nós temos só os votos válidos sendo contabilizados. Votos brancos e nulos não são contabilizados. Quando a gente fala, por exemplo, que a eleição em 2 turnos se resolve com 50% mais um dos votos, quais votos contam? Só os votos válidos. Votos brancos e nulos não entram em qualquer contagem do processo eleitoral, tá certo? Informatização do processo. Então, como esse processo se tornou de um processo físico com cédula de papel, com contagem manual,
para um processo que é integralmente informatizado. Vejamos esse processo. Mas, primeiramente, por que informatizar? Né? Então, mas por que usar urna eletrônica e informatizar o processo? Resposta: o processo desenrola de modo mais ágil, com ganhos de segurança, confiabilidade e democratização. É legal você esperar durante 5, 6 horas na fila, no sol, para votar? Né? Cédula convencional? Não. É mais legal como agora, você chega e mal encontra fila no processo de votação. Mas é legal você ter a intenção de votar em branco e ter a sua cédula preenchida por alguém de forma ilícita no processo de contagem dos votos? Não, não é legal. É legal a confiabilidade dos votos através da eleição eletrônica. Mas quem inventou essa ideia de eleição eletrônica? Teria sido o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal? Teria sido o Lula ou quem sabe o Fernando Henrique Cardoso? Não, não. Não, a ideia de votação através de recurso automático é um pouco anterior ao Fernando Henrique Cardoso, data do Código Eleitoral de 1932. Olha aqui, gente, Código Eleitoral de 1932, o artigo 57 diz: resguarda o sigilo do voto num dos processos mencionados abaixo. E aqui nós temos o item 2, que diz uso de máquinas de votar reguladas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, lá em 1932, já havia a ideia de que a eleição com cédula de papel era problemática. E a potencialidade de nós substituirmos as cédulas de papel por uma votação eletrônica, ou melhor, automática, diríamos na década de 1930, ou eletrônica, diríamos hoje. A primeira experiência de um recurso mecânico de votação se deu em 1958, a máquina de votar de Sócrates Puntel. Mas vejam o tamanho desta máquina de votar. E me parece um procedimento relativamente complexo, né, de operação da máquina de votar, mas o custo dessa máquina de votar e um trambolho deste tamanho sendo deslocado para sessões eleitorais do Brasil inteiro. Então, na prática, a máquina de votar do Puntel nunca foi colocada em prática, mas é um primeiro exemplo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral de uma máquina de votação. Aqui nós temos a evolução do título de eleitor. Ele é muito importante para nós entendermos a possibilidade de informatização do processo eleitoral. Aqui nós temos o título de eleitor de 1932 a 1937, 32 do primeiro Código Eleitoral. Ele se transforma nesse título de eleitor, nesse de 1951 e 86. E hoje nós temos este daqui, que está enraizado nos anos 1980, quando o Tribunal Superior Eleitoral começou o cadastro único dos eleitores. Antes, os tribunais regionais eleitorais é que cadastravam os eleitores. A partir de agora, não. É o Tribunal Superior Eleitoral que faz este cadastro e informatizando este cadastro a partir de 1986. É uma etapa fundamental para nós termos votação eletrônica, um cadastro de eleitores único e regulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em Brusque, Santa Catarina, em 1989, foi realizada a primeira eleição com votação eletrônica, com uso de recurso eletrônico de votação. Era um computador com processador 386, que era um computador de mesa, um desktop, tá? Que era utilizado para a votação. Foi uma primeira experiência, tá? Só no primeiro turno. O segundo turno da eleição presidencial foi em voto de cédula em Brusque mesmo, tá certo? Mas essa experiência não foi das mais bem-sucedidas, não porque tenha havido fraude, não porque tenha havido erro, nada disto, mas porque trata-se de um computador de mesa. Então veja, qual é o custo de um computador de mesa? Um custo relativamente elevado, mas o computador de mesa ele tem fragilidades. Se bater, ele pode danificar um determinado componente, tá certo? E finalmente, o computador de mesa não se presta à eleição. O desktop se presta a inúmeras funcionalidades e poderia ser utilizado na eleição. E, portanto, essa experiência acabou não tendo andamento através do uso de desktops, através do uso de computadores de mesa. Mas no ano 2000, nas eleições municipais, no ano 2000, nós tivemos as primeiras eleições aqui no Brasil
totalmente informatizadas na contagem do voto e na votação com urna eletrônica. Então agora vejam, nós temos um dispositivo eletrônico através do qual nós temos um dispositivo eletrônico com o qual é possível fazer a votação e ele é criado. Ele tem uma arquitetura, ele tem um desenho externo que é efetivado especificamente para o processo eleitoral. Bom, aí aparece uma crítica, né? Diz o presidente Jair Bolsonaro que as urnas eletrônicas lá dos anos 90 não evoluíram até agora, que as urnas eletrônicas são as mesmas. Gente, o desenho externo da urna é praticamente o mesmo, porque esse desenho externo é um desenho de sucesso. Nós temos um teclado bastante grande. Vamos pensar em uma pessoa que tenha que teve dificuldades de educação formal e tenha dificuldade para a leitura dos números. Vamos pensar em uma pessoa que tenha problemas de acuidade visual. Então vejam, nós temos um teclado bastante grande, né, e acessível para essas pessoas. Nós temos uma tela que mostra a foto do candidato e a eleição torna-se, veja que interessante, numérica e não mais alfanumérica. Nós temos um nome de candidato? Temos, mas esse nome de candidato é transformado em um número. E a pessoa pode, então, teclar apenas o número, facilitando enormemente para as pessoas que tenham dificuldade de visualização ou tenham dificuldade de escolarização. Então, com isto, aumenta a acessibilidade dos eleitores ao processo de votação. Aqui nós temos a urna eletrônica de 1996. Né, com o processador 386. O primeiro computador que eu tive na vida foi um 486, tinha uma capacidade de processamento um pouquinho maior, o que não é qualquer demérito para essa urna eletrônica, porque o meu computador fazia diversas funções, acesso à internet, etc, tá legal? Mas a urna eletrônica não, ela só tem a função de receber a informação numérica de voto e armazenar essa informação, então não precisa de uma capacidade de processamento significativamente elevada. Nós tínhamos um teclado, como eu disse, grande, de fácil visualização, já com recurso braille, porém, aqui um demérito, teclado de membrana. Nessa urna de 1996, o teclado era como aquele teclado de balança de açougue, né, que tem uma membrana sobre os números e você aperta. Não é um recurso tátil dos mais agradáveis, adequados, e pior, se a pessoa aperta com força, então a urna pode se deslocar, a urna pode cair, né, então não dava a maior segurança para o voto, tá certo? E o armazenamento era feito nisso daqui que não sei se vocês conhecem, são disquetes. São mídias de armazenamento de informação removíveis, né? Cada disquete disquete de 5 1/4, tinha capacidade de 1,4 MB de armazenamento de memória, que eu insisto, para a eleição é uma capacidade bastante grande, porque nesse disquete seriam armazenados o quê? Imagens, vídeos, né? Um filme? Claro que não, o disquete não tem capacidade de memória para isso, tá? Eram armazenados apenas números, e portanto num disquete é possível armazenar uma enorme quantidade de votos. Essa é a primeira urna eletrônica, gente, 1996. Em 1998 foi trocado o processador da urna eletrônica. Além do processador, foi introduzido a memória flash, né, chamada na Justiça Eleitoral de flashcard, o compact flash. Ao invés do disquete, nós temos o sistema operacional da urna sendo introduzido através de compact flash, esse tipo de mídia aqui. Tá? Das câmeras, câmera fotográfica, por exemplo. Tá? Esse tipo de mídia que também faz o armazenamento dos votos da urna eletrônica. No ano 2000, melhorias na memória no processador da máquina e alteração principal do teclado. Então, aquele teclado de membrana horroroso passa a ser trocado pelo teclado atual, né? Pelo teclado atual, tá certo? Avançamos para 2006 e se introduz a biometria junto ao procedimento de voto. Isso é muito importante, porque vejam, se vocês entenderam a ideia até agora, é a tendência de nós termos um procedimento automático que substitua a intervenção humana. Tá certo? Porque a intervenção humana pode ser falha, pode ser propositadamente desviante, ilícita. Se nós temos um procedimento automático, então nós eliminamos esta falhabilidade inerente à intervenção humana em diferentes processos. Ainda existe a necessidade
de o eleitor assinar uma lista fiscalizada na sessão eleitoral. Então, isto é uma intervenção humana, que é eliminada através do registro biométrico. Lembrando que para esta eleição, e devido ao Covid-19, ainda está suspensa a obrigatoriedade de leitura biométrica, tá certo? Finalmente, de 2009 a 2015, nós temos novos mecanismos de segurança, mudança novamente no processador da máquina, continuidade com os avanços de segurança e introdução da gravação do voto por USB. Então, ao invés de apenas nós termos o flashcard para armazenamento dos votos, tem também o armazenamento via USB. Em 2022, novos mecanismos de segurança desenvolvidos pelo Inmetro e a tela colorida. Durante todo o processo foram melhoradas significativamente as capacidades de armazenagem de energia em baterias. As primeiras urnas eletrônicas utilizavam baterias semelhantes aos dos celulares dos anos 1990, que não tinham uma capacidade de armazenamento de energia tão significativa, e desse modo havia um improviso, vamos dizer assim, né? Várias baterias eram colocadas, né, em linha com vistas a que elas aumentassem em conjunto a capacidade de armazenamento de energia e a sustentação da urna em caso de falta de energia na rede elétrica. Hoje, as urnas de 2022 são entregues ao Tribunal Superior Eleitoral com uma vida útil de 10 anos e com bateria única. Trata-se de uma única bateria que tem capacidade de armazenagem durante a vida útil da própria urna eletrônica. Isso, então, é um processo de avanço durante o uso das urnas eletrônicas. Voltando ali no que eu disse há pouco, a ideia de que as urnas eletrônicas são as mesmas desde 1996 até hoje, só uma pessoa que é ignorante e ou mal intencionada pode dizer uma coisa como esta. Auditagem, votação paralela. Vou apresentar para vocês agora um dos recursos de auditagem, porque é dito que a urna eletrônica não é auditável. Ela tem inúmeros dispositivos de auditagem, entre outros este dispositivo de auditagem que eu acho muito interessante, votação paralela, que eu vou mostrar para vocês agora. Sorteio de urnas de todas as unidades da federação. Então é feito um sorteio de urnas e estas urnas são retiradas da sessão eleitoral na véspera da eleição. Então veja, a urna foi encaminhada para a sessão eleitoral, porque ela seria utilizada, né, bonitinha, com os outros recursos de auditagem e fiscalização que já tinham sido implementados anteriormente. Ela seria uma urna para uso no dia seguinte. Mas ela foi sorteada, foi retirada da sessão eleitoral e substituída por outra urna igualmente auditada. Vamos imaginar uma urna que deu pane, tá certo? Então ela é substituída por uma outra urna que tem as mesmas condições técnicas e legais de uso. Essa especificamente não teve pane. Essa urna foi sorteada para votação paralela. Este processo de sorteio é feito com acompanhamento da OAB, do Ministério Público, de representantes partidários ou qualquer pessoa interessada registrada previamente. E o que acontece na sequência? Essas urnas são retiradas dos locais de votação na véspera do pleito. E é realizado com essas urnas 2 votações. Essa votação é uma votação de brincadeirinha. Não é uma votação que vai ser utilizada para eleição. Por isso que ela é chamada de votação paralela, tá certo? E que 2 eleições são feitas agora. Uma na urna eletrônica e a outra em cédula de papel. Então, as pessoas registradas, representantes de partido, da OAB, do Ministério Público, utilizam estas urnas sorteadas para fazer uma votação, tá certo? Então, a pessoa vai lá e vota em cédula de papel e vota na urna eletrônica. Todo o processo é filmado por várias câmeras, insisto. Esse voto não é um voto convencional, não vai entrar na eleição, porque esse voto é para garantir a fidelidade da urna eletrônica, das urnas eletrônicas, tá certo? E agora é feita a comparação entre a votação de papel e a votação eletrônica. Sabe quando foi introduzida essa ideia de votação paralela? 2002.
Nós temos então 20 anos de votação paralela. Centenas e centenas de urnas no Brasil já foram auditadas desta forma durante o próprio processo eleitoral. Então veja, está rolando a eleição convencional e essas urnas estão sendo auditadas ao mesmo tempo. Sabe quantas vezes houve discrepância entre o voto de cédula e o voto da urna eletrônica? Uma vez. Em centenas e centenas de urnas auditadas em 20 anos por esse procedimento, em uma vez apenas houve discrepância. E quando vocês podem pensar, poxa, mas houve discrepância uma vez, né? Então teve um erro. Sim, o processo é filmado. A pessoa teclou na urna eletrônica de modo errado. Foi um erro humano. Então nós temos 100% de acerto das urnas eletrônicas nesta modalidade de auditagem em 20 anos de processo de auditação desta maneira, tá certo? Mitos acerca da votação e apuração eletrônicas. Então circula uma série de informações que são informações lamentáveis, né, acerca de problemas relacionados com as urnas eletrônicas. Vamos averiguar alguns desses mitos acerca de urna eletrônica e de apuração. Primeiro, se hackers conseguem invadir os sistemas da NASA, do FBI e do Pentágono, também conseguem violar uma urna eletrônica. Veja, o hacker talvez consiga entrar no sistema de computadores da NASA e do Pentágono, mas eu acho que é difícil hackear, por exemplo, este lápis, porque o lápis não está ligado à internet, então vai ser difícil, né, o hacker entrar no sistema do lápis. A urna eletrônica não está ligada à internet e, consequentemente, ela não pode ser invadida, ela não pode ser hackeada na medida em que ela não está ligada em rede. Né? O meu computador está com o cabinho Ethernet dele ligado agora, tá certo? Está com o Wi-Fi dele ligado agora. Tem cabo Ethernet na urna eletrônica? Tem Wi-Fi na urna eletrônica? Não. Então não tem acesso externo. Ela é um dispositivo isolado, tá certo? Modificação dos dados pode se dar na transmissão dos resultados. Ah, tá, então a urna não é invadida, tá? A urna é auditada de diferentes formas. Então a urna é segura. Mas de repente a transmissão dos dados, né, é invadida e, portanto, a contagem acaba errada. Não. É feita a transmissão dos dados, o armazenamento das informações da urna em recurso externo de memória e é impresso um boletim de urna. Então veja, é feita a transmissão? Sim. Mas vamos imaginar que a transmissão fosse maculada, o que é difícil. Impossível, para dizer a verdade, né? Porque a transmissão se dá em intranet. A transmissão não se dá por internet, não é www. Tá certo? Se dá através de uma internet que é isolada, restrita da própria justiça eleitoral, tá certo? Então, nesse sentido, já seria muito difícil fazer intervenção nessa transmissão de dados. Mesmo que houvesse essa possibilidade, existe também a impressão da urna, o boletim da urna, e também existe a mídia externa que carrega as informações da urna eletrônica. E, portanto, esses dados podem ser rivalizados, porque esses dados são de acesso público. É mais uma camada de auditagem. Não é possível auditar uma urna eletrônica. Então, existe a votação eletrônica que eu mostrei para vocês. Existem todas essas camadas de proteção e ou auditoria que são feitas, que podem ser feitas com a urna eletrônica. Auditoria pré e pós eleição, auditoria do código-fonte, lacração dos sistemas com assinatura digital e publicação do resumo digital, tabelas de correspondência, lacres físicos, identificação de biometria, que esse ano não vai ser utilizada, votação paralela, aquela que eu analisei com vocês anteriormente, oficialização dos sistemas, registro digital do voto e o log da urna eletrônica. Então nós temos inúmeras camadas de proteção e de auditoria, de auditagem que podem ser feitas na urna eletrônica. O software de uma urna eletrônica são inacessíveis ou inauditáveis. Então, que crítica é esta? Eu não sei como opera uma urna eletrônica. O crítico diria isto,
Então, como ela funciona internamente, né? Então, isso é um segredo do TSE e, na verdade, no código de funcionamento da urna eletrônica, a cada 3 votos para o candidato A, o candidato B recebe 2 votos de brinde, tá certo? Isto acontece, gente? Não, não acontece. Por quê? Porque o código-fonte, o sistema operacional de regulação da urna eletrônica, não é sigiloso, ao contrário, ele é aberto. Antes eram 6 meses, agora é 1 ano de acesso. Qualquer pessoa pode, então, fazer a averiguação do código-fonte de funcionamento das urnas eletrônicas até 1 ano antes do processo de eleição. E, portanto, nós sabemos que não existe falcatrua dentro dessa produção de código-fonte, sistema operacional das urnas eletrônicas. Se eu votar para presidente e depois anular o voto, ou votar em branco, o voto é anulado. Então vejam, né? eu podia na cédula de papel marcar o quê? Candidato à presidência, né? Cacareco. Né? Então anula o meu voto à presidência, tá? Mas eu quero votar no senador fulano, né? no deputado federal Beltrano, tá certo? Então eu podia votar. Tá? Entretanto, no que diz respeito à urna eletrônica, dizem que não, circula a informação de que não. Se você vota em branco ou anula o voto para presidente, o seu voto está anulado. Não, não está. Como na cédula em papel, então você pode anular o voto ou votar em branco em qualquer etapa. E lembrando, você votava em branco na cédula em papel, e na contagem do voto, de repente, seu voto ganhava um destinatário, um destino, vamos dizer assim, tá certo? Agora não. Então, você pode votar em branco, você pode votar nulo, né, cumprindo a sua intenção de não registrar voto a ninguém, e a sua intenção é, de fato, efetivada através da votação eletrônica. O eleitor tentou votar em Bolsonaro e apareceu voto nulo. Circulou esta imagem nas eleições de 2018. Então vejam, é a imagem de que o eleitor colocou o número do candidato Jair Bolsonaro à presidência e apareceu voto nulo na tela. Então a urna estava viciada para não permitir voto em Jair Bolsonaro, tá certo? A imagem circulou. A imagem já demonstra um ilícito. É proibido registro fotográfico, filmográfico do momento de votação. Então, quem fez isto incorreu numa ilicitude, tá certo? Bom, mas nós temos a imagem, tá certo? Assim que essa imagem começou a circular, a primeira abordagem que o TSE deu foi a investigação do vazamento de uma nova geração de urnas eletrônicas que ainda estava em experimentação. São urnas eletrônicas com capacidade de inteligência artificial avançada, e talvez uma dessas urnas tenha sido vazada, né? E quando o eleitor colocou 17, a inteligência artificial da urna teria alertado que isto era jogar o voto fora, né? Não, estou brincando. Não há urna com inteligência artificial avançada. E se vocês atentarem para a tela, veja, está marcado o que aqui no alto? Governador. Essa pessoa besta, ou muito potencialmente mal intencionada, tentou votar para governador em um estado no qual o PSL, número 17, não tinha candidato. Então a pessoa coloca 17 e a urna eletrônica sinaliza: não tem candidato do PSL aqui nesse estado. Então votar 17 você está anulando o voto, porque não tem nenhum candidato a governador do partido PSL número 17. E daí circulou isto como sendo urnas tentando anular o voto para o presidente Jair Bolsonaro. Insisto, está marcado aqui, olha, governador, tá certo? E brincadeira, não tem urna eletrônica com inteligência artificial avançada. O boletim de urna em que votos de Haddad superam o total da urna eletrônica. Novamente a imagem circulou. Está aqui, ó, a imagem, esse boletim é impresso no final da eleição, tá? No final da votação. E o boletim mostra, por exemplo, para Ciro Gomes, 4 votos. E para o candidato Haddad, 9.909 votos.
na verdade, muito mais votos do que havia de eleitores registrados nessa sessão. Então, esse boletim prova que a urna estava adulterada. Não. O TSE averigou e trata-se de um boletim verdadeiro, né, de uma urna eletrônica instalada em Nagoya. Tá? Na verdade, o candidato Haddad teve nessa urna 9 votos. Alguém pegou a imagem e adulterou digitalmente. É muito simples fazer isso, né? Com qualquer Photoshop, com qualquer Corel, Photopaint, você consegue fazer essa adulteração estúpida, né? E o TSE averigou o boletim original, que era de 9 votos apenas. E, na verdade, quem ganhou a votação nesta urna foi o Amoedo. Então, alguém votou realmente no Amoedo, né? A lenda, né? A culpa não é minha, eu votei no Amoedo. 12 pessoas lá no Japão votaram no Amoedo. Então, com isso, nós vimos que a urna eletrônica é sim segura. Ela tem um histórico aí entrando na sua 3ª década de uso, de segurança, de uso integral nas eleições, de segurança. Há uma constante evolução de segurança, de confiabilidade nesses procedimentos de voto eletrônico e que superam enormemente o voto em cédula de papel. E ainda a ideia de impressão do voto geraria todo o problema que nós vimos de apuração, de contagem do voto, que faria com que um sistema menos confiável fosse a prova de um sistema mais confiável. O sistema de apuração convencional, menos confiável, né, sendo uma prova de péssima qualidade para um sistema mais confiável, o sistema eletrônico. E, portanto, a nossa eleição pode ser aprimorada? Sim, sempre pode, mas não através de retrocessos estúpidos, como a ideia de impressão de voto, como a ideia de contagem manual dos votos. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.